O K61 foi o regresso da LG ao segmento de intermediários depois de um bom tempo investindo apenas em celulares básicos. Ela acertou com a linha K nos últimos anos, mas será que com o K61 terá forças para superar a Motorola, que é uma das queridinhas dos brasileiros? Temos aqui um comparativo contra o Moto G8 Plus e veremos qual intermediário vale mais o seu dinheiro. Bora lá? Começamos pelo design e olhando cada um temos a impressão de que são celulares de épocas diferentes. O G8 Plus ainda traz entalhe em formato de gota, o que deixa bastante evidente que estamos diante de um lançamento de 2019. Já o K61 tem furo para a câmera no canto esquerdo da tela e passa um ar de aparelho mais moderno. Os dois são feitos de plástico e entregam qualidade de construção similar. Porém, o da LG é mais elegante e tem uma maior pinta de celular premium, além de ter certificação militar que garante maior resistência contra impactos, temperaturas extremas e umidade. Não se importa com a resistência superior e quer o mais leve e compacto? Então vá de G8 Plus. Temos biometria na traseira em ambos, o leitor de digitais funciona bem e desbloqueia o celular rapidamente no Motorola e no LG. Um extra que o K61 oferece é o botão dedicado para o Google Assistente, que agiliza na hora de fazer uma rápida pesquisa ou saber como está o trânsito. E começamos com o K61 levando o primeiro ponto. O LG possui tela maior com um pouco a mais de pixels que o seu rival, porém a Motorola tem painel de melhor qualidade. A tela do G8 Plus tem brilho mais forte, contraste superior e melhor reprodução de cores. Seu ângulo de visão é mais amplo e tudo isso faz com que ele seja um celular mais agradável de usar fora de casa em dias ensolarados. O Motorola também leva a melhor na parte sonora. Ele é um dos poucos intermediários com dupla saída de som. Enquanto o K61 entrega áudio mono, com o G8 Plus você terá som estéreo mais potente e equilibrado. A LG precisa dar mais atenção a isso em seus celulares. Incluir tecnologias como o DTS-X Surround não adianta de nada, ainda mais quando o fone que vem junto é fraco demais para entregar boa experiência com músicas. Até nisso a Motorola leva vantagem, com o melhor fone oferecido na caixa. Damos ponto duplo ao G8 Plus por melhor tela e som. Se tem um ponto que a Motorola e a LG decepcionam é nas atualizações do Android. O K61 e o G8 Plus chegaram com o Android Pie e até o momento não há uma data certa de atualização para o Android 10. E se você espera ver o Android 11 nesses dois algum dia, sinto muito, mas nem vá criando esperanças. O K61 tem interface modificada que lembra a One UI da Samsung. Há diversos recursos extras que você não encontrará no Motorola, mas o software carece de otimização. Ele demora para voltar para a tela inicial e às vezes até vemos os ícones sendo recarregados. Rolar a tela rapidamente resulta em engasgos, o que torna a experiência um pouco frustrante. E aí surge a dúvida, é melhor um sistema mais recheado de recursos ou um mais limpo que faz bem apenas o básico? Cabe a você decidir. Com isso damos empate em software. A Motorola apostou no chip Snapdragon 665, o mais popular para intermediários em 2019 e 2020. A LG decidiu investir no Helio P35, uma solução meio antiga da MediaTek e que não atraiu a atenção de muita gente. Qual dos dois é melhor? Em nosso teste padronizado de velocidade, tivemos vitória para o G8 Plus em multitarefas. Isso também aconteceu em benchmarks. O Snapdragon consegue pontuação superior em praticamente todo o teste sintético. No Antutu, chegamos a ver uma diferença de 80%, o que mostra o quanto o P35 é um hardware fraco e inapropriado para celulares intermediários. Até mesmo jogos sofrem para entregar boa fluidez no celular da LG. A combinação de GPU fraca com tela Full HD foi uma péssima decisão da coreana. O Moto G8 Plus entrega fluidez superior em todos os jogos, especialmente nos mais pesados. Damos então o ponto ao G8 Plus por melhor desempenho no geral. Uma prova de que o Helio P35 não é um bom chip está na sua baixa eficiência energética. G8 Plus e K61 possuem o mesmo tamanho de bateria, mas o intermediário da Motorola entregou autonomia 16% superior. Isso quer dizer que quando o K61 estiver descarregando, você ainda terá algumas horas de uso com o G8 Plus antes de precisar sair correndo atrás de uma tomada. Pelo menos em tempo de recarga não há o que reclamar do modelo da LG. Ele leva praticamente o mesmo tempo do rival para fazer sua bateria ir de 0 a 100%. Por ter melhor autonomia, damos ponto ao Motorola.
Os dois trazem o mesmo sensor de 48 megapixels e deveriam entregar a mesma qualidade de fotos, certo? É aqui onde vemos que o Helio P35 compromete a experiência. Ele é fraco demais para lidar com um sensor desta resolução e no final temos fotos com texturas de baixa qualidade, cores sem vida e HDR ineficiente. O da Motorola não apenas registra melhores fotos de dia, como se destaca ainda mais à noite com seu eficiente modo noturno. Ambos possuem câmera com lente grande angular, mas no caso do G8 Plus ele serve apenas para vídeos. O máximo que dá para fazer é tirar um print do que estiver sendo gravado. O K61 tem câmera dedicada para macro e pode parecer um extra bacana, mas a distância focal não é boa e a resolução é baixa. Em muitos casos, mais vale a pena usar a câmera principal e dar um pequeno zoom. Damos ponto ao G8 Plus por melhor câmera traseira. A câmera frontal do Moto G8 Plus tem resolução superior e, no geral, registra selfies com mais detalhes, cores acertadas e menos ruídos. Ela sofre um pouco em locais mais escuros, onde temos acentuada queda de nitidez, mas a do K61 também sofre do mesmo mal. Já o modo retrato é mais eficiente no Motorola e não apresenta tanto ruído como no rival. Para selfies também damos ponto ao da Motorola. O Moto G8 Plus filma em 4K com a traseira, enquanto o K61 fica limitado a Full HD. A qualidade das filmagens é melhor no Motorola. Também há menos tremidos e foco mais ágil no G8 Plus. A melhor parte é que você pode segurar o celular na vertical para filmar em paisagem. E até mesmo a captura de áudio é pior no K61 com som bastante abafado. Encerramos a parte de câmera com mais um ponto para o Moto G8 Plus. O Moto G8 Plus chegou ao Brasil em outubro de 2019 por R$ 1.700, enquanto o K61 chegou recentemente por salgados R$ 1.900. O intermediário da LG não apenas desembarcou por aqui mais caro, como atualmente custa mais que o rival da Motorola. Ou seja, temos um celular inferior em praticamente tudo e que cobra mais por isso. Damos o último ponto do comparativo ao Moto G8 Plus por ter melhor custo-benefício. A LG ficou tanto tempo sem atuar no mercado de intermediários que parece que esqueceu como se faz um bom celular. O K61 mais parece um produto de entrada com preço inflacionado e não faz o menor sentido escolher ele quando a Motorola oferece opção melhor e cobra menos por isso. Entre os dois, escolha o Moto G8 Plus. Ele tem melhor tela, som estéreo, entrega desempenho superior, sua bateria rende mais, as câmeras são melhores e o software engasga menos. O K61 só faria sentido se custasse de R$ 400 a R$ 500 a menos que o Motorola. E para conferir as melhores ofertas dos dois, é só clicar nos links aí abaixo. Aproveita para comentar o que você achou da surra que o K61 levou neste comparativo. Eu vou encerrando por aqui. Um grande abraço e até a próxima!